Vamos então convidar a todos para elevarmos o pensamento, sintonizando com as expressões superiores que nos envolvem neste ambiente, tanto o nosso corpo quanto a nossa alma, envolvendo em luz todo o nosso ser, proporcionando-nos momentos de paz, momentos de harmonia, de equilíbrio, para que todos possamos aproveitar esses minutos que passam tão rápidos na nossa vida e que são imprescindíveis ao nosso autoconhecimento, à nossa melhoria interior. Obrigado, Senhor Jesus, por estarmos vivos neste planeta, podendo aprender a cada dia, podendo evoluir, com as dificuldades, com as dores e também com os momentos felizes, com a amizade e com tudo o que a vida nos proporciona de bom. Que possamos transformar obstáculos em mola propulsora ao nosso avanço, Senhor. Contamos com a Tua ajuda, com o amparo da espiritualidade, que aqui está e também em todos os lugares onde nós estamos. Nosso Espírito protetor nos auxilia, nos envolve, nos protege e nos abençoa. Muito obrigado por tudo, Senhor. Seja conosco mais uma vez. Que assim seja. Ok, então bom dia não, boa tarde, né? Os nossos companheiros que estão na internet também acompanhando, tá? Um abraço a todos. E aos nossos amigos que vêm novamente aqui prestigiar o estudo na Casa Espírita. Nós vamos então começar o nosso estudo de onde nós paramos, que é do capítulo 8º, Silêncio Interior. Nós ficamos de falar sobre o essencial, tá? Que é o último tópico desse capítulo, do capítulo 8, né? E aí depois nós vamos avançar um pouquinho no capítulo 9 também. Então vamos lá. Só liguei esse ventilador aqui, que estava uma mosquiteira aqui. tá em toda parte. Será que vai chover? Não, tá feio o negócio. Vixe, o negócio aqui vai ficar difícil hoje. Aí já liguei o ventilador para eles saírem fora, né? Tudo bem, vamos para o 18º Encontro de Autoconhecimento e Noções para o Atendimento Fraterno. Vamos falar do essencial, começando por esse assunto, né? E a Joana de Ângeles chama a atenção, fazendo uma introdução sobre o assunto, né, da importância do crescimento do eu profundo. Nós sabemos que toda a nossa melhora, a nossa harmonia, o nosso bem-estar tem relação direta com o crescimento do eu profundo. E nós temos que investir todos os esforços, todas as energias possíveis para proporcionar esse crescimento, não é? O eu profundo, como a gente já disse, é o self, é a presença divina dentro de nós. Então, quão feliz eu sou é quão desenvolvida é a presença divina dentro de mim. Quanto mais a presença divina, quanto mais o self, o eu profundo é desenvolvido, mais feliz eu sou, mais saudável eu sou, mais harmonizado eu sou, menos dependente das coisas eu sou, das pessoas, porque eu me possuo, eu me conheço e eu me autodomino, vamos dizer assim, né? Então eu passo a precisar menos das expressões exteriores, né? Mas, né, nós passamos por uma fase de insegurança, de ansiedade e de medo. Por quê? Justamente o nosso self pouco desenvolvido, nós, no trânsito da evolução, nós vamos desenvolvendo o que há de espírito em nós. O que há de corpo está evoluindo também, mas o corpo fica. E o espírito vai, de encarnação em encarnação, se desenvolvendo. Enquanto nós estamos ainda pouco desenvolvidos, nós passamos por uma fase de insegurança, ansiedade e medo, não é?
Isso é comum a todos nós, não é? Insegurança. Todos nós temos as expressões de insegurança. Não é? Se a gente for convidado a fazer uma coisa para a qual a gente não se sente capaz, mas na hora já surge a insegurança, não é? Então, eu sofri para fazer palestra no começo, Nossa Senhora, foi uma dificuldade danada. Sofri barbaridade. Cheguei a dizer várias vezes que nunca mais vou fazer palestra na minha vida. Né? E hoje é um prazer. Né? Eu agradeço sempre, porque sentir prazer hoje de conversar com as pessoas, de expressar aquilo que a gente estuda, Nossa Senhora, isso é um alívio para mim. Porque era muito difícil no começo. Né? Então, insegurança, ansiedade, né? A gente fica ansioso pelo dia que virá, pelo que vai acontecer amanhã, porque a gente não sabe se a gente dá conta. Olha só, eu me sinto sempre menor diante dos desafios existenciais que parecem maiores do que eu. Não é? Se a gente se apequena muito, os nossos problemas ficam grandes, não é assim? Então a gente tem que se engrandecer para diminuir os problemas, a expressão dos problemas, né? E o medo, né? A partir da insegurança surge facilmente a ansiedade e o medo. Vamos parar para analisar, pessoal, como que a nossa vida é construída em cima do medo. Vamos analisar rapidamente quantas coisas na nossa vida nós construímos em cima do medo. O medo de passar privações, o medo de ser assaltado, o medo de ser rejeitado. Né? Tem uma lista de coisas, né, que nós construímos em função do medo. O medo está muito presente dentro de nós, muito arraigado nas nossas organizações, instituições, na sociedade, é muito comum. Mas é fruto do pouco desenvolvimento que nós temos ainda. Tá? Então nós sentimos muito medo. Medo de morrer. Né? A gente sabe que a vida não acaba, mas a gente tem medo de morrer. Ou vocês não têm? Vocês não têm? Quem não tem medo de morrer, levanta a mão aí. Às vezes acontece, né? Um ou outro não tem medo, né? Que bom, né? Então tá, então vocês querem ir para nosso lar? Vamos agora. Quero ver. Não, agora não, pelo amor de Deus, Alexandre. Não estou preparado assim. Vamos deixar para amanhã, né? Ir para Céu Azul, para nosso lar, né? Você fala, quem quer ir para nosso lar? Todo mundo, né? Agora. Agora ninguém quer, né? E aí, pouco desenvolvidos, inseguros, né? Nós desenvolvemos o apego às coisas transitórias. Aqui, vocês já viram tudo isso, a gente já conversou sobre tudo isso. Só que ela está fazendo um retrospecto ligeiro para a gente se situar, né? Então, como eu não confio em mim, eu não acredito no meu potencial, eu não me conheço, para começo de conversa, eu não me conheço, eu não confio no meu potencial, eu não tenho ele desenvolvido ainda, eu me apego às pessoas, porque eu só consigo viver, só serei feliz com você, porque comigo eu não consigo. Eu acho que não consigo, tá? Eu não tô afirmando isso. Eu acho que não consigo. Olha a dependência que começa a surgir em função da insegurança que eu tenho. Por desconfiar do potencial que todos temos. E todos temos esse potencial. Só precisamos acreditar, trabalhar, desenvolver, né? Então a gente se apega às coisas transitórias. Se apega às pessoas e se apega às coisas também. Né, as posses. Né? A gente tem medo de passar necessidade. Então a gente trabalha para conquistar, para possuir. E aí quando a gente acumula bastante, o que acontece? Morre? Não, estou brincando. Às vezes acontece, né? Mas a gente fica com medo de perder. Não é? Você tinha medo de passar necessidade. Aí você acumula, aí fica com medo de perder. Ou seja, o medo não foi resolvido. A insegurança continua existindo. O medo, por conseguinte, também continua existindo. Né? Só mudou de objeto. Eu tinha medo de uma coisa, agora tenho medo de outra. Né?
Então os problemas eles têm que ser resolvidos, né? Mas a gente desenvolve os apegos às coisas transitórias, transformando-as em metas existenciais. Então aquilo que é transitório, em detrimento do permanente, acaba se tornando a minha meta existencial. Né? Então vamos lá, inseguro, né, com medo, eu me agarro às coisas, me agarro às pessoas. A minha meta existencial passa a ser eu possuir muito, eu controlar muito, eu dominar muito, para aplacar a minha insegurança, para diminuir a sensação de incompletude que eu tenho. Ok, pessoal? Está ficando claro? Então, quanto mais eu domino externamente, me parece que aquilo me acalma. Parece que aplaca um pouco a minha insegurança. Mas isso é um engodo. Isso nos engana. Tá? Nos engana. Né? O ciumento, a gente já falou sobre o ciúme. O ciumento, quanto mais ele domina o outro, mais ele sofre. Não é? E se o outro não se submete ao seu domínio, ele sofre mais ainda. Porque ele não consegue controlar o outro, aí ele fica fantasiando que o outro está se encontrando com alguém. Né? Então, isso tudo tem como base a insegurança. Né? E a gente acaba transformando em metas existenciais. Com o amadurecimento psicológico, né, transfere das prisões egóicas para a conquista da realidade, o ser profundo. Então, conforme a gente vai amadurecendo, né, e o amadurecer aqui é perceber os reais sentidos existenciais. Né? É perceber a importância de sair do meu egocentrismo, sair da atitude infantil ególatra e começar a olhar para os outros. Né? A gente já falou sobre as fases de amadurecimento psicológico, né? A gente falou sobre a fase afetiva, vocês lembram? O amadurecimento afetivo, só um breve retrospecto aqui. Amadurecimento afetivo, que é justamente nós começarmos a levar o outro mais em consideração. Né? Amar o outro. Enquanto eu espero ser amado, eu permaneço na imaturidade. Quando eu começo a amar, eu amadureço afetivamente. Aí depois vem o amadurecimento mental. Com o amadurecimento mental, tendo como base o afetivo, eu estou livre das pseudo-necessidades emocionais. Eu já não estou mais carente, porque eu estou amando. E quem ama, né, se desenvolve internamente, em termos afetivos, e fica menos dependente do outro. Ele passa a amar o outro. Então ele faz pelo outro aquilo que ele gostaria que o outro fizesse por ele. Né? Eu não preciso ficar esperando, eu posso fazer pelo outro. Né? Aí eu amadureço afetivamente. Quando eu começo a sair de mim, eu abro espaço para o amadurecimento mental. Porque eu começo a encontrar os significados da existência. Eu começo a entender o mundo que está ao meu redor. Começo a me abrir para o mundo. Por exemplo, uma criança, quando ela está com dificuldade de aprendizado na escola, o que a gente fala que ela precisa? Oi? Ela precisa de reforço, tá. Mas vamos pensar que o reforço não está adiantando. Para quem que vocês mandam ela? Manda para o psicólogo, né? Por quê? Porque a gente fala que a criança está com problemas e frequentemente são detectadas dificuldades afetivas, dificuldades emocionais, psicológicas. Por quê? Porque você vai verificar em casa, está havendo brigas no lar, está havendo insegurança em casa, às vezes até maus tratos, né? Falta atenção para a criança, falta um monte de coisas muitas vezes. E o que acontece quando começa a se tratar desse aspecto afetivo da criança? Ela começa a melhorar no aprendizado dela. Por quê?
Porque sanadas as necessidades, será que eu sou amada? Será que eu sou aceita? Será que eu sou identificada? Não é? Sanadas essas necessidades básicas da criança, ela começa a se abrir para as outras possibilidades intelectuais que ela tem. É como se a parte afetiva fosse a estrutura básica, fosse o esqueleto de um edifício. Quando nós percebemos que esse edifício, essa estrutura, ela está mal calculada, ela está meio torta, a gente fica com medo de colocar os tijolinhos do conhecimento. A gente fica com medo de conhecer. Por quê? Quanto mais a gente preenche essa estrutura de conhecimento, é como se aumentasse o risco de desabar tudo. Então, eu meio que me retraio, né, como que para esperar um reajustamento afetivo. Né? Quando existe esse reajustamento, aí nós podemos nos abrir ao conhecimento e preencher a nossa mente de significados novos. Né? Acho que a Inês quer comentar. Né? Isso a gente observa na clínica de uma forma assim, bem interessante, viu, pessoal? Oi, Inês, pode falar. E Alexandre, quando a gente percebe que uma pessoa ela está sabendo que ela precisa de uma ajuda psicológica, mas ela tem medo de buscar essa ajuda psicológica. Tá. Uhum. Por quê? É porque ela tem medo do enfrentamento das dificuldades que ela sabe que tem? Pode ser, Inês. Pode ser que ela tenha medo, porque ela prevê que ela vai encontrar alguns conteúdos dentro dela, até lembrança, vai ter que falar sobre alguns assuntos, para os quais ela não se sente preparada ainda para enfrentar. Né? Então pode ser que ela tenha esse medo por causa disso. Aí depende muito de cada pessoa, tá, Inês? Aí depende muito, eu teria que ver a pessoa, o que para ela está gerando esse receio. Né? E às vezes é um receio até infundado. Às vezes porque alguém falou para ela, você vai fazer terapia, cuidado. Às vezes uma coisa até sem sentido, entende? É que a gente coloca na nossa mente e aquilo passa a dirigir o nosso comportamento. Né? Tá? Porque é tão bom, né, se conhecer mais, resolver os problemas psicológicos quando a gente tem eles, né? A gente percebe que é isso que você falou aí. Quando você começa a se amar mais, não que você não sinta necessidade de um companheiro, fala no microfone, de uma situação emocional boa, né? Que todo ser humano precisa. Mas quando você está bem resolvido com você mesmo, certo, você se sente feliz mesmo sem ter essa situação emocional, né? Que todos precisam ter. A gente fica feliz por estar feliz, né? Por estar se amando, por ter se conhecido, por ter se resolvido os problemas que já teve, né? É importantíssimo a gente se conhecer, né? E se amar, né, Inês? Isso é a solução, né? O que propicia que a gente ame ao outro também, né? É fundamental isso, tá? Ok? Obrigada. Nada. Então a gente vai transferindo para as prisões egóicas do ego, que é limitado, né? Para a conquista da realidade do ser, o ser profundo. Tá? Temos que transferir da superfície, lembra, né, que o nosso ser como uma esfera, né, a última camada é a do ego. Nós temos que transferir o centro da nossa consciência da camada periférica para o centro dessa esfera, né, o self. Então nós fazemos um caminho para o núcleo desse círculo aí, dessa esfera, tá? Que é encontrar o eu divino, né? Somente a consciência de si consegue discernir a ilusão da realidade. Tá? Por quê? Porque a gente vive muito apegados ao mundo transitório, ao mundo de fora, esquece de olhar o mundo de dentro, ou tem medo de olhar o mundo de dentro, porque não conhece e tem medo do que vai encontrar, e vive apegado às ilusões. Às ilusões. A gente tem uma série de ilusões quando nós ficamos apegados ao mundo de fora. Não é? A ilusão do poder, né? Da vaidade,
a da beleza, né? A gente fica fascinado com a beleza, e a beleza é agora, daqui a alguns anos já está diferente, não é assim? Vocês não, que vocês vão ficar bonitos para sempre. Mas comigo é assim. Né? Mas a gente se apega a uma porção de ilusões, né? A ilusão da posse, achando que tudo que a gente tem de fato, e a gente não tem. É um empréstimo, o corpo é emprestado, as posses que a gente tem, não é? É tudo emprestado, pessoal. Isso é uma das maiores ilusões que a gente tem, porque quando a gente começa a ganhar muito dinheiro, a gente logo começa a acreditar que a gente é uma pessoa abençoada por Deus, e somos todos abençoados por Deus, né? Mas Deus me ama mais do que as pessoas, mais do que os outros, né? Porque eu tenho mais... São ilusões que a gente vai criando, pessoal. Não quer dizer que todo mundo faça isso. Mas é muito comum a gente ver a distorção começar a surgir, a ilusão começar a surgir. É muito comum, não é? E a gente passa a viver como se isso fosse uma situação perene, como se fosse para sempre. Aí vem a morte e ceifa essas ilusões. Desmorona os nossos castelos de areia. Aí que a gente vê pessoas que tinham muita riqueza, muitas posses, chegar na reunião mediúnica, desesperado, porque quer voltar para o corpo, quer voltar porque os familiares não estão sabendo gerir os negócios, ele está vendo tudo o que está acontecendo. Não dá mais, não é? Não dá mais. Não dá para voltar. Vocês entendem? Até depois da morte a gente continua querendo cultivar as ilusões. E não dá. Não é? Então a gente tem que ir relativizando essas situações da matéria, dando um valor relativo para elas, não um valor absoluto, senão a gente fica preso a essas ilusões, né? Somente a consciência de si consegue discernir a ilusão da realidade. Então, pessoal, se aprofundar no autoconhecimento é situação sine qua non, é situação imprescindível, né? Se nós queremos distinguir a ilusão da realidade, né? Aí, nesse processo de crescimento e de sairmos da ilusão, o Robert de Hope, ele estruturou, ele fez um mapeamento, vamos dizer assim, do nosso crescimento em termos de consciência, né? E ele falou sobre os 5 níveis de consciência, que seriam consciência de sono sem sonhos, tá? É o que vocês estão agora, sono sem sonhos. Daqui a pouco começa a sonhar. Eu estou brincando, pessoal. Lá, sono sem sonhos, sono com sonho, sono acordado, transcendência do eu e consciência cósmica. Tá? Nós vamos falar rapidamente desses 5 níveis de consciência. Tá? Nós vamos transitando de um para o outro nível, conforme ele estudou. Tá? Nós vamos transitando e muitas vezes, inesperadamente, nós passamos de um para o outro. No começo é mais difícil. Por exemplo, do primeiro para o segundo é mais difícil, esse trânsito é mais lento. Depois começa a ficar mais fácil, né? Sono sem sonho, apenas vida orgânica, sem consciência de si, não há vontade, sem ação lúcida sobre a própria existência. O que lembra isso aí para vocês? Que fase da nossa evolução lembra isso aí? Sono sem sonho. Isso lembra alguma fase da evolução que nós já vivemos? Oi? Isso aí lembra o período que antecede justamente a consciência. Então nós vivemos um largo período, né, se a gente for falar em termos de evolução, toda a evolução filogenética, por exemplo, a evolução das espécies, né? Na pergunta 540 do Livro dos Espíritos, na resposta, logo no final da resposta, o Espírito diz assim: tudo se encadeia na natureza, desde o átomo ao arcanjo, que também começou por ser átomo, né? Então, mas toda a evolução filogenética, a evolução das espécies,
né? Talvez nós pudéssemos enquadrar aí, né? Apenas vida orgânica, sem consciência de si, não há vontade. Por exemplo, um cachorro. Um cachorro, a gente não fala que ele tem vontade. Ele tem instintos. Ele é movido, não é um ato voluntário. O ato voluntário, o ato de vontade, vai surgir em outro nível de consciência. Tá? Surge com a razão. Conforme nós temos consciência, razão, nós passamos a escolher. Então nós temos vontade das coisas. Um cachorro não, ele age por instinto. Tá? Então aqui é todo o período que antecede a razão, pessoal. Até o homem das cavernas, por exemplo, que ainda não tem o seu pensamento estruturado, lúcido, a razão bem estruturada, tá? No seu começo, né? Vamos pensar assim. Aí depois a gente passa para o segundo estágio, que é o sono com sonhos. Então, devagarzinho, com o surgimento da razão, com o surgimento do discernimento, né? Nós vamos liberando clichês mentais, como a Joana diz aqui, e a gente passa a incorporar a realidade. Por quê? Porque esse potencial do espírito, ele vai sendo liberado devagarzinho. Nós não temos o potencial divino dentro de nós? Esse potencial vai sendo liberado em forma de clichês que nós vamos incorporando à realidade. E aí nós passamos por 3 fases. A fase dramática, de pesadelos e pavores. A fase da libido, ação dos estímulos sexuais. E a fase dos sonhos reveladores, ou contatos fora do corpo pela ação do sono. A primeira fase, tá? E analisando, antes de falar da primeira fase, analisando esses 3 elementos, o que a gente encontra? A gente encontra, vamos dizer assim, 3 grandes móveis da humanidade. Por exemplo, as guerras, tá? As paixões e também as religiões. Vamos parar para analisar na nossa história todas as guerras da humanidade. Né? Vamos analisar todas as guerras, tudo que a gente viveu, todos os dramas que a gente viveu, todos os pavores que a gente viveu nesse sentido. Não é? Então, que a gente saía em espada em punho, devastando cidades, vilarejos. Até hoje, pessoal, a gente sofre reflexos dos desatinos que nós fazíamos milênios atrás. Até hoje, a gente sofre reflexos. É impressionante. Quando a gente faz regressão em algum espírito, ou mesmo em algum encarnado, a gente vê quanto sofrimento ainda existe pelos dramas, pelos pavores que a gente viveu há muito tempo atrás. Né? Quanto que as paixões prevaleceram. Você pega um livro espírita, por exemplo, quase que todos os livros espíritas, o que eles falam? Dos problemas da paixão. Não é? Um que se apaixonou pelo outro, outro que matou o outro para ficar com o outro. Para analisar. E isso eu não estou fazendo uma crítica aos livros, são maravilhosos. Eu estou analisando o objeto. Quais têm sido os objetos da nossa vida, esses milênios afora aí? Tem sido isso. Ou a gente estava guerreando, saqueando, ou a gente estava apaixonado, enlouquecido de paixão, ou a gente estava no convento lá, né? Não é? Para pagar os pecados do que fez anteriormente, né? Então a gente vê as guerras, as paixões e as revelações, sintetizando essas 3 fases aí. Por quê? Porque todas as religiões surgiram do contato com o transcendente. Todas as religiões surgiram dos primeiros momentos de libertação do corpo. Quando nós dormimos cansados, nós começávamos a nos desprender do corpo e passávamos a ter contato com o transcendente, com os antepassados, com os elementos
do vilarejo onde eu morava, da tribo onde eu morava, o que eu habitava. Então eu entrava em contato com seres que já haviam morrido. Quando eu voltava, né, muitas vezes colocava na arte, expressava o transcendente em forma artística, nas cavernas, nos vasos. Então, foram surgindo as religiões a partir dessas revelações que eram feitas à noite, né, que a gente tinha fora do corpo. Tá? Isso tudo fazendo parte, né, do sono com sonhos. Vocês acham que acabou essa fase? Ou não? Nós já passamos essa fase? Vamos ver o terceiro nível. Vamos ver o terceiro nível. Aí vocês vão me dizer se a gente já passou essa fase ou não. Olha lá, sono acordado. A gente está meio sonolento, mas já está acordado. Olha o que caracteriza essa fase. Determinação pessoal, vontade, ideais de enobrecimento, descoberta da finalidade da existência, aspirações do essencial, autoencontro. E aí? Tá para nós isso aqui? Tá para nós isso aqui ou nós estamos lá na segunda mesmo? É difícil, né? Talvez vocês estejam buscando, vocês já estão buscando a finalidade da existência, as aspirações do essencial, vocês estão buscando o autoencontro, né? Vocês estão exercendo a vontade, determinação pessoal. Eu acredito em vocês, né? Acredito que vocês estão já buscando tudo isso aqui, né? Mas será que a população em geral do planeta está nessa fase? Eu acho que tem muita gente nessa fase. Está cheio de gente nessa fase. Mas será que o planeta inteiro está nesse ponto? Eu acho que é meio difícil, né? Eu acho que ainda está prevalecendo a libido desenfreada, as guerras arrasadoras, né? Ainda está prevalecendo essas características ainda mais atrasadas, né? É difícil dizer, né, se é a maioria. No momento de provas e expiações que nós estamos, querendo entrar na regeneração, o que caracteriza provas e expiações? No Evangelho fala que a fase de provas e expiações que nós estamos, o mal se sobrepõe ao bem. Tá? O mal está em maior número do que o bem. Tá? No Evangelho fala isso. E na regeneração? Se vocês forem procurar, vocês vão ver. Na regeneração existe um equilíbrio maior entre o bem e o mal. Olha só, né? Eu achava que era diferente. Eu achava que na regeneração o bem seria muito maior do que o mal e tal. Mas o Evangelho fala não, que na regeneração existe um equilíbrio maior entre o bem e o mal. Eu falei, caramba, então nós vamos ter que... muito arroz com feijão ainda, né? Por isso que não vai acontecer de todos os males saírem da humanidade assim de uma hora para outra. Não vai, nós vamos ter que conviver com muitas expressões de necessidade ainda durante muito tempo. E nos mundos felizes, que é depois da regeneração, o que acontece? Aí o bem se sobrepuja ao mal. Aí sim. Né? Você vê que coisa, né? Mas eu acredito que a gente está caminhando para isso aqui. Eu acredito, né, que nós estamos aí exercitando esse terceiro nível aí. Tá? Oi, pai. Eu quero crer que nós, pelo menos a gente tem que fazer jus a entrar no terceiro nível, né? E a gente pode até se analisar se a gente está no 3 ou se está do 2 para o 3. Não é? Certo, é. Porque tem isso, né? Tem momentos que a gente dá uma caída lá para o primeiro nível. Né? A gente oscila. Eu acho que é bem por aí mesmo, né? A gente já falou sobre isso, que a gente tem dentro de nós 3 andares, né? A gente tem o inconsciente, o consciente e o superconsciente, né? O inconsciente é o instinto, o consciente, a razão, e o superconsciente é a intuição, né? Na verdade, nós transitamos nesses 3 níveis o tempo todo. Passado, presente e futuro. A gente transita nesses 3 níveis, né?
Então, E precisamos ainda dos 3 níveis. Porque a gente lida com coisas instintivas. Quem de nós pode viver sem instintos? Ninguém. Nós precisamos dos instintos. Ainda. E vamos continuar precisando. O que vai mudar é o tipo de instinto que a gente tem. É assim que está escrito no Livro dos Espíritos. Os instintos não são só ruins. Né? Eles vão mudando com o tempo. Já pensou quando a gente tiver o Evangelho instintivamente gravado dentro de nós? Vai chegar um momento que o Evangelho vai estar instintivo dentro de nós. A pessoa pediu ajuda, você já vai. Oh, pois não. Você nem pensa para ajudar. Pô, você me dá tal coisa. Está aqui, já está aqui. Pronto. Né? Olha que beleza. Né? Instintivamente, a pessoa fez um mal, você já perdoou automaticamente. Né? A gente chega lá, né? Então vamos para o 3º nível. Não, o 4º nível, né? Transcendência do eu. Não é do eu que doeu, não. É do eu, né? A transcendência do eu. Talvez doa um pouquinho para chegar na transcendência, né? Mas aqui é outro eu aqui, né? Transcendência do eu, né? Identificação consigo mesmo, liberação do eu profundo, harmonia íntima com os ideais superiores. Superação dos conflitos, das angústias, permitem a iluminação. Interessante aqui, ó, no 4º nível, transcendência do eu, nós ainda temos conflitos e angústias, mas nós vamos superando essas dificuldades e isso vai nos iluminando. Não é? Nós vamos nos iluminando. Tá? Olha lá, é tudo o que vocês estão fazendo, a identificação com vocês mesmos. Não é? Quando a gente começa a detectar o self, nos identificar com o self, com a presença divina. Quando a gente vai amadurecendo, a gente vai ficando fácil de agradar, ou melhor, fácil de contentar, mas difícil de agradar. Né? Porque a gente se contenta com pouco, mas não é qualquer coisa que nos agrada. Porque a gente começa a aprimorar o senso estético, o senso ético, a gente começa a aprimorar o senso do belo, não é qualquer coisa que nos agrada. Né? Então, por quê? Porque a gente começa a se identificar com a beleza da vida, uma beleza superior. A gente começa a se identificar com um prazer superior também. Com um relacionamento superior. Não é qualquer coisa que nos agrada. Né? Então, isso é a identificação consigo mesmo, né? A liberação do eu profundo ou do self, a harmonia íntima com os ideais superiores. Por exemplo, nós estamos harmonizados com os ideais superiores nossos? Vocês têm ideais superiores, não tem? Vocês leem o Evangelho e vocês veem ali uma série de conceitos que vocês querem conquistar, atitudes que vocês querem viver, não é? Eu também. Nós estamos bem harmonizados com esses ideais superiores dentro de nós? Ainda não, né? Por quê? Porque eu tenho esses ideais, mas eu ainda muitas vezes não consigo fazer como eu quero. Como é o melhor, eu não consigo fazer o melhor. Paulo de Tarso também tinha essa dificuldade. Ele falava assim, aquilo que... como é que é? Ele falava, aquilo que eu quero... Não, como é que é? Oi? O bem que eu quero, eu não faço. O bem que eu quero, eu não faço. Né? O mal que eu não quero, esse eu ainda faço. Né? O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu ainda faço. Né? Ainda está instintivo em mim. E os ideais que eu tenho, eu ainda não consigo colocar em prática. Eu preciso automatizá-los através da repetição, do exercício. Né? Mas esse 4º nível a gente já começa a se iluminar. Né? E a gente chega no 5º nível. O nível de consciência cósmica. Que é o nível que vocês estão aí. Dentro de vocês, lá bem dentro.
estão querendo. Estamos querendo todos chegar, né? Nós chegaremos, pessoal. Calma lá. O acidente de percurso não impede que chegamos à meta, né? Então, nem sempre é alcançado nessa existência. Tá? E por isso que até a Joana fala que essa cartografia do Robert E. Hope, esses 5 níveis, ela fala assim, que a reencarnação, inclusive, ajuda a aclarar um pouco essa cartografia da consciência. Por quê? Porque aquilo que a gente não consegue realizar nessa vida, a gente vai conseguir completar na outra. Então, se nós não chegarmos ao nível de consciência cósmica nessa existência, não fique triste. Tá? Não fique triste. Você vai conseguir na próxima. Não é? Você continuar se esforçando. Tal, né? A vitória sobre os karmas negativos. O que são os karmas negativos? Tem karma negativo e karma positivo? Tem. Qual que é a diferença de um de outro? O que é karma? Karma é o efeito de uma ação. Não é um karma, né? O efeito de uma ação. Na lei de ação e reação, que é uma lei do universo, uma lei da física, da vida, né? Então tem as reações positivas e tem as reações negativas, conforme as causas positivas e as causas negativas, né? Então nessa fase a gente supera, a gente tem a vitória sobre os karmas negativos, né? Então nessa fase a gente imagina que a pessoa já não vai precisar mais reencarnar, porque ela se libertou da roda de samsara, que os hindus chamam, essa roda de causas e efeitos negativos, né? Enquanto a gente fica preso, a gente faz as coisas mal feitas aqui na Terra, né? A gente faz as coisas meio tortas, a gente tem que voltar para refazer. Tudo que a gente fizer mal feito, a gente vai ter que voltar e fazer de novo, né? O pessoal já está, ai Jesus, ai meu marido, ai isso aqui, né? Tem uma piadinha uma piada, desculpa, não tem nada de piada não. Tem uma historinha do Humberto de Campos, né? Uma piadinha do Humberto de Campos. Tem uma história do Humberto de Campos que o cidadão gostava de matar o serviço na empresa que ele trabalhava, né? Daqueles que gostava de ir no banheiro só na hora que estava trabalhando. É assim, né? Ele ia lá fumar na hora que estava trabalhando, né? Antes, no intervalo, não, né? Mas é brincadeira, mas ele gostava de matar o tempo na hora do trabalho. Aí chegou lá, ele desencarnou, chegou no plano espiritual, bateu as portas lá do plano espiritual. Aí o espírito que o recebeu, né, conversando com ele, falou para ele assim, olha, infelizmente não dá para você ficar aqui. Ah, mas eu quero ficar, eu quero permanecer aqui, né? Gostei do lugar, tal. Não vai dar para você ficar. Porque a gente contabilizou as horas que você matou lá no teu trabalho, no teu serviço, você vai ter que saldar primeiro todos esses débitos lá com o teu chefe, porque você ganhou e não trabalhou. Falei, caramba, né? Você vê como os espíritos são, né? Então é isso aí, é tudo contabilizado. O que a gente faz mal feito, a gente tem que voltar para fazer de novo, né? Mas na consciência cósmica, nós então já temos a vitória sobre os karmas negativos. Perfeita identificação do conhecimento com o sentimento. Também é uma característica. Uma perfeita identificação do conhecimento com o sentimento, né? Fala. Quando uma dor muito, muito grande, ela serve de regeneração, ela faz parte da consciência cósmica, por exemplo, a gente passar por uma dor, um sofrimento muito, muito, muito grande. E esse sofrimento não levar assim, tipo, a gente para um abismo, tirar a pessoa do abismo com essa dor, ela faz parte dessa consciência cósmica? Não dá para a gente dizer que ela faz parte dessa consciência cósmica, mas dá para dizer que ela está caminhando no rumo, né? Por quê? Porque toda dor bem vivenciada, toda dor bem aproveitada, porque tem o bem e o mal sofrer, né?
Quando a gente sofre bem, a gente sofre com resignação, com esforço, com boa vontade, nós estamos transformando isso em propulsão para a evolução nossa. Então a gente está caminhando para isso, sim. Tá? Agora, ela pode passar por uma dor difícil, aproveitar bem, e ainda está em níveis anteriores. Tá? Aí depende da pessoa. Tá? Mas está caminhando para isso, né? Vai chegar lá também. Nós precisamos dessa identificação do conhecimento com o sentimento. Os espíritos falam muito, principalmente na obra do André Luiz, dos cultivadores da razão pura. Os espíritos viram e mexem, eles falam desse jeito. Os cultivadores da razão pura. Eles falam como um problema isso. Razão, 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 razão. Os cultivadores da razão pela razão, razão pura. Pura como? Sem a luz do sentimento, sem a luz do amor. Porque nós podemos ser muito esclarecidos intelectualmente, conhecimento, mas termos pouco amor. É quando a gente fica muito preso a sistemas, a regras, a leis, a gente fica muito sistemático, muito crica, muito, né? Muito conhecimento, muita sistematização, mas pouco sentimento, pouco amor. Tudo que sai fora das regras, aí você está lá, né? E controlando tudo, né? Está faltando compaixão, faltando olhar o lado humano, faltando olhar o ser que está à nossa frente. Quantas vezes, né? A gente coloca as regras na frente da caridade. A gente coloca, não é? As regras, os estatutos, um monte de coisa na frente do ser humano. E a gente tem que fazer o contrário, não é? A orientação dos espíritos foi muito clara. Amai-vos e instruí-vos. Né? Amai-vos e instruí-vos. Né? Quer dizer, amar primeiro. Amar o ser humano em primeiro lugar. Né? E em segundo lugar, os aspectos intelectuais, os aspectos formais, os aspectos... Né? E a gente acaba invertendo isso aí, né? Essa lógica aí. Precisamos equilibrar amor e conhecimento. Tá? Conhecimento sem amor é frio. Amor sem conhecimento é cego. Então a gente tem que equilibrar essas duas asas do espírito. Né? E a sintonia com a consciência cósmica. Quem que é a consciência cósmica? Aqui eu devia ter colocado em letra maiúscula, mas eu não coloquei. Falha minha, né? Por quê? Porque a consciência cósmica é um ser. Né? Quem que é a consciência cósmica? Já ouviram falar? É Deus, né? É o Pai. A consciência é um dos nomes que a gente pode chamar Deus. Né? A consciência cósmica. Quer dizer, os cientistas, alguns têm dito que quanto mais eles estudam, e eu li recentemente alguma coisa sobre isso, quanto mais eles estudam, por exemplo, os físicos, mais eles entendem que nós estamos dentro de num grande pensamento. As leis que eles estão entendendo, que regem as leis da física, da astronomia e tudo mais, eles estão chegando à conclusão, alguns estão chegando à conclusão que é como se fosse um imenso pensamento em ação. Ou seja, a vida, tudo que existe é como um imenso pensamento. É o pensamento divino. Né? Acho que meu pai quer falar assim. Né? É um pensamento divino. Nós estamos mergulhados na energia divina, mergulhados na consciência cósmica. Só que nós precisamos nos sintonizar com essa consciência, né, pai? Precisa falar isso para o Stephen Hawking, né? Parece que vai apertando as dificuldades dele para ver se ele chega na consciência cósmica, né? Certo. Em Deus, e o homem está ali ainda endurecido, né? Stephen Hawking, né? Aquele físico bem inteligente, né? Mas é uma coisa que é possível a todos nós, né? É possível. Toda vez que a gente medita e a gente começa a silenciar das expressões do eu, começa a se esvaziar do nosso eu, nós começamos a facilitar o acesso à sintonia com a consciência cósmica. Isso não é algo inatingível.
Só que hoje nós temos assim relances de sintonia, né? Toda vez que a gente ora, toda vez que a gente faz uma coisa boa, nós estamos nos sintonizando com Deus. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou assim, eu não lembro o número da questão, mas ele perguntou assim, de onde tiram os espíritos a sua inteligência? De onde tiram os espíritos a sua inteligência? De onde a gente extrai a nossa inteligência? De onde que vem a nossa, de onde procede a nossa inteligência? Aí a resposta foi, da inteligência universal, da consciência cósmica. Está vendo? Então, toda a nossa inteligência é já fruto da presença divina em nós, da sintonia com a consciência cósmica, no nível mais precário, que vai crescendo, nós vamos nos expandindo. Somos luz. Os espíritos falam que espírito é um feixe de energias pensantes. Coisa maluca essa, né? Nós somos um feixe de energias pensantes, um turbilhãozinho de energias pensantes. A nossa essência é isso, nós somos luz. Quando eu falo assim, eu sou luz, eu sou luz, eu sou luz, é uma realidade, né? Nós somos um feixe de energias pensantes. Uma outra definição, né? No livro Nos Domínios da Mediunidade, nós somos raios conscientes da eterna sabedoria. Raios conscientes de Deus. Aí de novo, raio, energia. Raios, não é uma energia pensante, uma energia inteligente. Tá? Quando a gente vai aplicar passe em alguém, na câmara de passe, você vai transmitir energia, você não está apenas transmitindo energia, você está transmitindo pensamento. A energia que nós transmitimos é uma energia informativa, como diz o Carlos Torres Pastorino, através do Divaldo. É uma energia informativa. Ela leva uma informação. É uma energia inteligente. É parte de nós que nós estamos dando. Por isso que a gente, para aplicar passe, a gente tem que ir dominando os pensamentos, cultivando pensamentos elevados, aprendendo a nos sintonizar com a consciência cósmica e nos transformando em acumuladores de correntes mentais superiores. Nós vamos, como se fôssemos um aparelho, que vamos acostumando a assimilar correntes mentais superiores. Correntes que eu estou falando é frequências, né? Frequências mentais superiores. Onde a gente passa a compartilhar, né? Nós passamos a retirar e a doar também nessa corrente mental superior. Né? Então todos nós podemos fazer isso, né? A sintonia com a consciência cósmica. E qual que é o modelo? Né? O nosso modelo maior é Jesus. Para nós, em termos mais humanos, né? Jesus foi o protótipo do ser sintonizado com a consciência cósmica. Né? Maduro, equilibrado, pensamento e sentimento. Né? Desapegado das expressões exteriores. Né? Maduro afetivamente. Né? Liberto das paixões. Por isso que Jesus é o nosso modelo e guia. Tá? Deixa eu ver aqui uma coisa. Espera aí. Só um instantinho. Ah, não. Isso aqui é da semana passada. Poxa vida, acabei antes de terminar, né? Essa aqui é da semana, do mês passado, isso aqui não faz parte. Aí a gente vai entrar. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma paradinha? Vamos dar uma paradinha agora, de uns 15 minutinhos? E aí a gente vai continuar daqui a pouco, então, com prazer e gozo, a gente vai entrar na 9ª parte do livro, que é a felicidade. Tá? Essa é boa, né? Então, pessoal da internet, aguenta um pouquinho, uns 15 minutinhos a gente está de volta, tá bom? Até daqui a pouco. Então vamos começar a segunda parte. Nós vamos falar agora
nós vamos pegar agora uma parte, a 9ª parte do livro do Ser Consciente, que é a felicidade, tá? E dentro dessa parte, o tópico é prazer e gozo, tá? Prazer e gozo. Vamos então... Então agora a 9ª parte do Ser Consciente e o item prazer e gozo. Vamos lá. Então vamos ver o que a Joana de Anjos vai falar sobre essa questão, né? Então ela começa dizendo a respeito do sentido da vida, né? O sentido da vida é a busca e o encontro da felicidade. O sentido da vida é a busca e o encontro da felicidade. Só que a felicidade, a gente vai ver que a gente tem confundido muito com o prazer. Sendo que a felicidade é algo muito mais amplo e muito mais complexo do que apenas o prazer, né? Mas o sentido da vida... Todos nós, historicamente, nós temos um sentido, né? A gente tem buscado algo e, historicamente, o sentido é a felicidade, no encontro com a felicidade, né? Felicidade e prazer são distintos, né? Como a gente já falou. Felicidade é muito mais ampla e muito mais complexa, precisa ser estruturada de forma muito mais cuidadosa, e o prazer é de vivência muito mais rápida. E também muito mais fugaz, né? Porque o prazer é de fácil vivência, só que de fácil passagem também na nossa vida, né? Ele se escoa rapidamente nas nossas mãos, né? Felicidade é uma conquista ampla, complexa. Confundida com o prazer, torna-se frustrante e atormentadora. Então a nossa busca de felicidade, quando a gente confunde com o prazer... Aí essa busca se torna atormentadora e frustrante. Porque a gente começa a colocar a felicidade onde ela não está, né? A gente começa a buscar em termos de metas, em termos de prioridades, em termos de investimento de energia, investimento de tempo, investimento de interesse nosso, a gente começa a colocar onde a gente não vai encontrar. A gente pode encontrar prazer, mas não propriamente a felicidade, né? Então, por isso se torna frustrante e atormentadora. O sonho de felicidade do ser humano, qual é? Conforto, ócio, poder, para desfrutar do gozo, né? Então, em termos gerais, qual que é o nosso sonho de felicidade? Se você vai para uma lotérica num dia anterior aí a Mega Sena acumulada. Se você for perguntar para cada um ali, né, o que é felicidade para a pessoa? Fala, felicidade é ganhar na loteria, aí eu vou poder fazer isso, fazer aquilo. E geralmente tem a ver com essas expressões aqui, com o conforto, com o ócio, com poder. A gente é doido para ganhar muito dinheiro para não precisar trabalhar, né? Esse é o sonho de consumo de muita gente. Talvez não de vocês, mas de muitas pessoas que não entenderam ainda o sentido profundo do trabalho, a importância terapêutica do trabalho, querem ganhar muito dinheiro para não precisar trabalhar, né? É a ilusão que a gente traz dentro da gente, né? O ócio, né? O conforto, o poder, para desfrutar o gozo, né? A satisfação, né? O prazer, né? Pessoas há com essas vivências sem que se considerem felizes, antes entediadas. É lógico que a pessoa que usufrui, a pessoa que tem muito dinheiro, ela vai usufruir mais do conforto, do ócio, do poder, do prazer, vai. Mas existe um contrário aí ao prazer, que é o tédio. O tédio é um elemento bastante contrário ao prazer. Na verdade, as pessoas entediadas,
elas vão perdendo o prazer em viver, né? E muitas vezes pessoas que vivem... Pessoas que vivem o conforto, o ócio, o poder, o prazer, muitas vezes se dizem entediadas. Muitas vezes falta um sentido maior à vida delas. A gente sabe, por exemplo, que na Europa, em determinados países em especial, o índice de suicídio é muito alto. Países onde se usufrui de mais conforto, de mais segurança, né? De condições essenciais à vida, e muitas vezes as pessoas se sentem mais entediadas. Dando a entender, inclusive, que as lutas que a gente tem no nosso dia a dia não são propriamente contrárias ao prazer. Existe o prazer em lutar, o prazer em buscar, o prazer em conquistar. Quando eu não tenho mais nada o que conquistar, ou quando eu não tenho mais motivos na minha vida, eu fico entediado, eu fico sem sentido. E muitas vezes eu perco o prazer de viver, né? Então isso é comum. Pode trazer. Aí fala pro pessoal. Olá, mãe. Eu conheci uma pessoa que o objeto de consumo dela era não fazer nada. Uhum. Não queria fazer nada na vida. Como é que pode viver desse jeito? Né? Como é que pode ter prazer e não pode ser até que no começo tenha, né? É verdade. Um certo prazer com isso, né? Tá sossegado, não fazer nada. Sim. Mas a pessoa não suporta isso há muito tempo, né? Aí aquilo que você falou, começa a ficar entediada na vida, né? É verdade. É uma busca, né? Na verdade, quando a gente tem aquela coisa de vencer, de superar dificuldades, desafios, até superar a pobreza, superar a doença, superar um monte de coisa, isso se transforma num sentido existencial poderoso, né? Que nos move, que nos dá motivação para levantar todos os dias, para ir trabalhar, né? E às vezes quando a vida fica mais mansa, aí quando fica mais tranquila, aí a pessoa se deprime. Quando estava naquela luta, a pessoa estava ali lutando, mas aí quando tudo fica mais tranquilo, aí se deprime, cai em depressão, né? Demonstrando que as lutas, elas não são contrárias ao prazer, não são anomalias na nossa vida, elas são necessidades até para nós, né? Então elas fazem bem para a gente. Quando a gente não tem mais lutas, a gente tem que inventar alguma coisa saudável, né? Não inventar doença, inventar para a gente se divertir, né? Não, a gente tem que inventar algumas coisas saudáveis aí para a gente, talvez um trabalho assistencial, um trabalho voluntário, né? Fazer um curso novo. Na verdade, nós precisamos sempre ressignificar a nossa existência. Tem certos significados que eles têm vencimento, têm prazo de vencimento, né? Então eles começam a vencer. Aquilo que era um significado numa época da vida, hoje já não é mais. Então eu tenho que buscar significados novos, para que eu possa continuar me sentindo motivado, né? Eu, quando os trabalhos começam a ficar muito chatos, assim, muito rotineiros, eu já invento alguma coisa diferente. Uma coisa diferente para exercitar um potencial diferente, né? Eu começo a observar em mim, que eu começo a ficar meio desanimado, assim, não, eu estou precisando de uma coisa nova. Deixa eu criar uma coisa nova, né? Para poder ser desafiado em coisas diferentes, né? Em áreas diferentes. Pessoas há com essas vivências sem que se considerem felizes, né? Isso aqui eu até já falei, né? O que consideramos felicidade depende de alguns fatores. O que é felicidade? Se o Edson estivesse aqui, eu já tinha perguntado, Alexandre, mas como é que é a definição de felicidade, né? Então, como ele não está, eu já estou fazendo essa... Quando ele vier, a gente fala para ele, fala, já fizemos a pergunta, né? O Edson é bem bacana, né? Muito inteligente, né? Então, o que consideramos felicidade depende de alguns fatores. A definição de felicidade depende de fatores culturais. Qual é o meio cultural em que a gente vive? Não é? O meio social de onde a gente se origina, a região onde a gente nasceu, a cidade, o país, né? De onde a gente procede e o que era a felicidade naquela região, naquela cidade, naquela família que a gente nasceu, né?
varia de região para região, de país para país, né? Depende também do nível de consciência de cada um. Naqueles níveis de consciência que a gente estava analisando, para cada nível daquele, talvez a gente possa achar uma definição diferente de felicidade. No nível do irracional, o que é felicidade? É achar alguma coisa para comer, não é? Ou então para acasalar, né? Mas assim, não é? É estômago e sexo. É alimentação e reprodução. São os dois instintos mais básicos do ser humano, né? A gente está vivendo isso ainda, né, o ser humano. Você vê que o nosso nível ainda... Né? Mas você vai subindo de nível, você já vai cultivando paixões. Né? E olha que interessante, no Livro dos Espíritos tem uma pergunta exatamente assim. O Allan Kardec fala assim, os indígenas, eles estão no primeiro nível de evolução. Os espíritos, não, os indígenas já estão mais avançados. Pois que eles já cultivam paixões. Né? Já cultivam paixões. Você vê? A felicidade deles, né, tem a ver já com algumas paixões, alguns interesses específicos. Né? Numa arte, né? Em alguma coisa diferente da tribo, algum ritual específico. Né? Então já cultivam paixões, isso já demonstra alguma evolução. Né? Lá, Sidney, não deixa fugir. Eu vou o pessoal acompanhar aqui, Estela, você desculpa, viu? Não, tudo bem. Eu vou me acostumar. Isso. Eu não tenho certeza se é no Livro dos Espíritos ou no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma definição de felicidade. Você deve saber melhor do que eu. Eu não lembro que seria agora, a posse do necessário e a sensação da nossa consciência de quitação com os débitos das leis divinas. Então, tudo isso é maravilhoso. Sim. Você ter conforto, vez em quando você ter o seu lazer, tudo isso é importante. Seria o equilíbrio entre todas essas coisas, Exatamente. Mas o mais importante é o conhecimento de nós mesmos. Né? Até para perceber como você percebe. Quando não está muito legal, você já dá um jeito de mudar. Nem todo mundo se percebe. Né? É verdade. Então, é muito bom, isso mesmo. E a gente vai ver aqui que até o ócio não tem problema. A própria Joana de Anjos vai falar a respeito do ócio, né? Mas a gente chega lá, né? Então, nível de consciência, né? Dependendo do nível de consciência, vai mudando o que a gente define como felicidade, né? Vai mudando esteticamente, eticamente, a nossa definição de felicidade. Né? E também a maturidade que a gente tenha. Qual é a maturidade que eu tenho afetiva, mental, moral, social, como ela diz, né? Qual é a definição de felicidade conforme o nível de maturidade que a gente tenha? Nesse sentido, na fase juvenil, por exemplo, a felicidade se apresenta de uma forma e posteriormente pode significar tormento. Como assim? Como assim? Você que dançava menudo, você que cantava e dançava os menudos lá. Hoje você olha para aquilo e fala assim, meu Deus do céu. Talvez você ensaie ainda uma dancinha. Né? Junta as amigas lá, tal, ensaia uma dancinha. Mas pode ser que seja um tormento hoje lembrar dessa fase. Não é? Ou então a gente que usava boca de sino, aquelas calças, né? Aquelas coisas enormes, aquelas coisas. Tem coisa que a gente acha ridículo, que na época era top de linha pra gente, né? Era a felicidade. E hoje já não é mais. Outras coisas substituíram a nossa felicidade, né? A nossa objeto de felicidade, né? Então depende da nossa idade também. Felicidade tem a ver com, primeiro, os sentidos e as sensações. Segundo, sentimentos e emoções. E terceiro, os ideais superiores, que a gente acalenta. Então, vai variar o que nós falamos que seja felicidade para a gente, conforme também o nível que nós estamos, ou no nível dos sentidos e sensações, dos sentimentos e emoções, ou no nível idealista. Tá? Vamos falar sobre cada um deles aqui. Dos sentidos e sensações. Eu estou muito identificado com o meu corpo.
né? Eu sou o meu corpo. A gente sabe que nós não somos o nosso corpo. Mas no nível de consciência mais precário, eu acho que eu sou o meu corpo. E eu acho que a minha vida é essa vida aqui. E acabou essa vida, velho, acabou. Que história, né? Né? Bora viver essa vida, não é assim que o pessoal fala? Então, só que de uma forma muitas vezes irresponsável, de uma forma, meu filho está dando risada aqui. Não é assim que vocês conversam lá? Tá. Então, assim, a gente acha que essa vida material aqui é o absoluto. E acabou essa vida aqui, acabou tudo. Então a gente tem que fruir no máximo do que eu tenho, do que eu sou, que é o meu corpo. Que é a única coisa que eu tenho aqui nessa vida. E nem isso a gente tem, né? A pessoa não sabe que nem isso ela tem, né? Mas o que acontece nessa fase? Após fruído, né, o prazer, o gozo, se converte em ansiedade e depressão. Por quê? Por quê? Por quê? Me digam vocês. Por quê? Que nessa fase de sentidos e sensações, né, mais orgânica, mais, né, sensorial apenas, por que o prazer, o gozo, se converte em ansiedade e depressão após ser fruído? Por que vocês acham? Né? Alguma ideia? Por que será? Porque só atingiu a parte material e não a essência, que é o espírito, né? O eixo central do nosso ser, né? Acho que tem a ver com isso mesmo, né? E o que acontece quando a gente se baseia o nosso prazer apenas nisso que é superficial? A gente limita muito o nosso prazer. Por exemplo, vocês sabem que nós temos os 7 chakras, os 7 centros de energia. Então nós temos o sexo e o estômago. Se eu limito, né, a minha busca pelo prazer, a minha busca de satisfação, a minha felicidade, se eu começo a dizer que a minha felicidade é o churrasco todo dia, toda semana, e é beber, e é, né? Ou então sair atrás das gatinhas, e, né? Ou seja, só estômago e sexo, vamos pensar. Tá? Isso responde por toda a realização do ser? Responde por toda a realização, o desenvolvimento do ser, o crescimento do ser? Eu vou conseguir extrair do prazer que é possível extrair, do conjunto todo, se eu limito a minha vida a estômago e sexo? Eu não vou. Como? A gente, são momentos de prazer e tal. Mas se eu multiplico esses momentos, limitando apenas, por exemplo, aos chakras gástrico e genésico, e os outros chakras? E o cardíaco, o afetivo, né? E o laríngeo, e o chakra cerebral, e o chakra coronário, cada um deles representando uma área da minha vida que eu não estou vivendo, que eu estou gastando muito pouca energia com espiritualidade, por exemplo, o chakra coronário. Não sobra energia para isso. A energia que ascende, em processo ascensional, de sublimação, de canalização das forças criativas, porque as forças sexuais da alma são a energia básica para todos os outros centros de energia. Tá? É a energia fundamental que nutre todos os outros centros. Mas se eu gasto tudo a nível de estômago e de sexo, eu não tenho como ativar o sentimento. Olha aí, quando eu começo a canalizar um pouco essas forças genésicas, eu não fico gastando, né, de uma forma irresponsável, eu começo a canalizar essa força, eu começo a ativar o sentimento. Aí já começa a abre a possibilidade para o sexo com sentimento. Já não é mais o sexo, como é que fala? É sexo casual, né? Tem outros nomes, mas vocês sabem, né? Eventual, né? Então, já tem o sexo com responsabilidade, com vínculo afetivo. Tá? E não só isso, eu vou abrindo possibilidades para ativar os outros chakras superiores. E, inclusive,
canalizar essa energia criativa para outros níveis. No campo genésico, a energia sexual, as forças sexuais da alma, elas criam formas. No campo genésico, elas moldam formas, moldam corpos. Tanto que, né, a gente engravida e tal. No campo afetivo, cria sentimentos. São as mesmas forças criativas. No campo laríngeo, vai criar palavras. A palavra cria. São as mesmas forças criadoras, forças sexuais da alma. No campo da cerebral, vai criar conceitos, livros, obras literárias. Olha só, a criatividade. No campo do chakra coronário, vai criar conexão com o alto. Vai criar no campo mediúnico. Vai criar nas curas, vai criar nessa conexão superior. Vocês entendem? Por isso que não há evolução real, não há evolução sustentável, vamos dizer assim, sem nós cuidarmos da economia energética do nosso ser, da economia vibratória, da economia da energia, das forças sexuais da alma. O que não significa abolir o sexo nem a alimentação, né, de forma alguma, mas significa aprender a canalizar. Eu já estou dando risada, pelo amor de Deus, né? Abolir o sexo não dá, né? Mas aprender a canalizar essas forças no sentido produtivo, né? Espiritualmente falando. Tá? Ok, pessoal? Então, é por isso que a gente gasta essas forças e continua vazio de sentimentos, vazio de realizações, né? Aí cai na ansiedade e na depressão. E na fase de sentimentos e emoções? O prazer, aqui ela está abordando uma coisa um pouco diferente do que eu falei, mas a gente vai explicar. O prazer, se eu centralizo apenas nos sentimentos e emoções, o prazer se converte em paixões possessivas, criando tragédias e angústias. Então, houve uma melhora. Antes eu centralizava tudo num nível muito primitivo. Agora eu já cultivo paixões. Eu já ativo o meu sentimento, a minha emoção. Só que, se eu não tiver o discernimento superior, eu caio nas paixões possessivas. Quais paixões? Essas tragédias e angústias, de que tipo? Tipo assim, a minha namorada não quer mais continuar o namoro, como é que a gente fala? Exatamente, se não for minha, não vai ser de mais ninguém. Eu sequestro, eu estava procurando, né, o termo, eu sequestro a minha ex-namorada e mantenho em cativeiro, né, e ameaçando de matar, porque eu a amo. É como se o amor fosse capaz de fazer isso, né? O amor verdadeiro, ele não faz isso. O amor verdadeiro, ele cria, ele dá vida, ele liberta, ele ajuda, ampara, né? Mas aí tem muito mais de paixão do que de amor verdadeiro, né? Mas então, é a mesma energia desequilibrada que eu não transmutei. Eu não elevei essa vibração. Eu simplesmente ativei o sentimento de uma forma desequilibrada, mas é a mesma energia desequilibrada que eu não transmutei. Por isso que chega no sentimento e causa paixões devastadoras, né? Tragédias, né? Angústias. E não adianta a gente só se apaixonar, né? A gente tem que usar do discernimento, né? As paixões, dizem os espíritos no Livro dos Espíritos, que é como um corcel, né? Um cavalo, né? Não aquele carro velho. O corcel. É um cavalo, tá? Não é o Corcel 2 lá. É um cavalo, daqueles, né? Cavalo preto, bonitão, veloz, né? Só que você tem que ter as rédeas. Se você não tiver o cuidado, esse cavalo te leva para situações muito perigosas, até fatais, né? Você tem que ter as rédeas. Porque se tiver as rédeas, essa paixão será uma força propulsora.
Agora, se a gente não tiver as rédeas, é uma força arrasadora, né? Então, nós podemos também chegar ao terceiro nível, que é o nível idealista, com relação ao prazer, não é? Que seria o prazer religioso, transcendental, fomenta a autodescoberta, a autorrealização, a autodoação, serviços desinteressados para o bem coletivo, né? Então, tudo isso tem a ver com o cultivo de ideais superiores, tem a ver com aqueles 3 níveis de consciência que eu falei antes, que é o Calderaro que fala no livro No Mundo Maior, que é o nível inconsciente, o nível consciente e o superconsciente. É bem isso. O nível inconsciente é o nível do passado, dos instintos, tá? Os sentidos e sensações. O nível consciente tem a ver com essas paixões que a gente cultiva, as paixões egóicas, a sede de dominação, né? E o terceiro nível tem a ver com o superconsciente, ou com as metas transcendentes que a gente cultiva, tá? Na verdade, nós usamos os 3 níveis, como a gente já falou, né? Só que nós temos que equilibrar esse conjunto todo, tá? Nós temos sentimentos, sensações, ideais, nós temos que equilibrar isso aí. No nível idealista, também podemos ter problemas. Nesse nível idealista, nós também podemos ter problemas. Qual o problema? O que pode acontecer aí de fanatismo? Exatamente. Inclusive, o Leon Tolstói, numa oração que ele fez através do Divaldo, né, ele fala sobre isso. Ele fala assim, nada pior do que o idealismo desenfreado. Talvez até lembrando da situação dele, porque ele também cultivou o idealismo, apaixonado, né? Em algumas coisas foi bom para ele, né? Deram certo, ajudaram muito ele. Em outras coisas, a gente sabe que ele reviu alguns conceitos, né, mãe? Só, inclusive, escreveu Leon Tolstói por ele mesmo, né? Em que ele, inclusive, ele fez esse livro para rever até algumas posturas dele, né? Mas, então ele fala, nada pior do que o idealismo desenfreado. Por quê? Porque às vezes a gente se apaixona por uma ideia, e é um problema até quando é uma ideia boa. É um problema quando é uma ideia boa. E às vezes os espíritos infelizes ou levianos até nos exploram, não são por ideias negativas não, são por ideias boas. Mas como assim, Alexandre? Mas ideia boa, espírito infeliz? A lógica é a seguinte, pessoal. Às vezes, quando a gente tem um pensamento negativo, a gente já rejeita. A gente já rejeita. Isso aqui é ruim, isso aqui é uma ideia negativa, perniciosa, então a gente rejeita. Às vezes uma ideia boa, né, de fazer o bem para alguém ou para uma casa de caridade, alguma coisa assim, a gente não rejeita. Só que se nós nos apaixonamos muito pela ideia, a ponto de não raciocinarmos direito com equilíbrio, aquilo que seria bom, se a gente não tomar cuidado, vira uma coisa ruim. Vira uma coisa ruim. Porque em nome de uma coisa boa, às vezes começa a dar briga, começa a dissensões, começa a ver... Não é? Vocês já viram isso acontecer? Eu já vi várias vezes. Até eu já caí em muitos erros desse tipo, né? Por invigilância minha. Depois eu fui percebendo que os espíritos me influenciavam muito, os espíritos levianos, através de coisas boas, de ideias boas, né? Que me deixavam inquieto por fazer muitas coisas que pretensamente seriam boas, mas que não se sustentavam numa análise mais ampla. Talvez até não fosse o momento, talvez não fosse o jeito que eu queria fazer. Vocês entendem o que eu quero dizer? E aí é um perigo às vezes, porque a ideia boa a gente não rejeita, a gente acata. E daqui a pouco a gente está fanático, a gente está ali, né, alucinado por aquilo que seria bom se eu tivesse mais equilíbrio. Seria bom se eu não estivesse sendo fascinado pelos espíritos. Aí seria ótimo.
Mas aí eu vou conduzindo aquilo de um tal jeito que causa mais prejuízo do que ajuda. Não é, pai? Esse tipo de coisa não acaba acontecendo? Então é preciso muita vigilância, né, da nossa parte, e a gente não comprar as ideias assim, né, precipitadamente. A gente tem que analisar com muita tranquilidade, né, pedir através da oração, pedir discernimento, né, porque aí a gente consegue realmente fazer o bem de uma forma realmente elevada, né, positiva. Ok? Só que o idealismo é algo bom, né? Então essa busca religiosa que todos estamos alimentando aqui, todo ideal de crescimento é algo positivo, né? Se nós conduzirmos com equilíbrio, né? É diferente da ambição por ser virtuoso. Aí, é o típico exemplo daquilo que eu estava falando agora há pouco. A gente não aprende que ser virtuoso é bom? Pega o evangelho lá, humildade, simplicidade, caridade, generosidade, paciência, não é? Tem um monte de categorias muito importantes para nós, né? Só que a Joana, isso aqui são palavras dela, tá? Eu fiz questão de pegar textualmente. Diferente da ambição por ser virtuoso. Aí o problema que nós acabamos criando. Um novo problema que nós espíritas acabamos criando. Não somos só nós espíritas que criamos isso. Em termos gerais, os religiosos criaram muito isso. A ambição pela virtude. Uma nova categoria de ambição. Já pararam para pensar nisso? Não pensaram nisso? E como nós vamos ficando ambiciosos? É quando nós queremos ter virtudes para mostrar para os outros. Olha como eu sou virtuoso. Olha como eu sou caridoso. Olha como eu sou humilde. É o máximo, né? É uma paródia, né? Fala a verdade, né? Olha como eu sou humilde. Né? Mas a gente chega a esse ponto. A gente chega a esse ponto, né? Ela fala, Joana de Ângeles fala que a humildade nunca é uma capa exterior, né? Que a gente veste, vou vestir um manto da humildade, as sandálias da humildade, né? Diferente da ambição por ser virtuoso em mecanismos de evasão da realidade para planos egóicos, masoquistas e exibicionistas, com aparência de humildade e renúncia. Isso é o que nós fazemos. Às vezes a gente quer ser humilde. Eu fazia assim, eu andava todo desleixado. O sapato furado, a roupa não sei o quê. Sabe? Eu achava que estava super humilde. assim, né? Aí ia lá para a favela, lá, para pregar a humildade. Né? Ia todo humildezinho. Né? E não, acho que eles estavam melhor do que eu lá. Né? E, na verdade, a gente pode passar até a ideia de desprezo, de negligência até com a gente mesmo. E não passa a ideia positiva, na verdade, né? Mas, toda vez que a gente chama atenção para aquilo que deveria passar despercebido, não se trata da humildade, se trata da face oculta da vaidade. Toda vez que a gente é chamado a atenção pelo nosso sofrimento, como eu estou sofrendo, como eu estou com isso, como eu estou... Na verdade, isso não é humildade, isso é a face oculta da vaidade. Nós estamos sendo vaidosos, só que de uma forma disfarçada, né? Através do disfarce de uma pretensa humildade. Tá ficando claro, pessoal? Tá. Quando reais as virtudes, são ignoradas pela própria pessoa. Aí, quando elas são reais em nós, aquilo não é importante para a gente, aquilo já é uma conquista. Os outros talvez vejam em nós, a gente não vê, porque aquilo já está tão natural em nós, que a gente nem percebe. Aquilo não é algo que a gente usa para chamar atenção. A gente simplesmente manifesta o que a gente é. E o que a gente é o que a gente já conquistou. Não é o que eu quero parecer, é o que eu já sou. Essa que é a questão. Quando eu me esforço para parecer o que eu não sou, aí é que eu visto o manto da humildade, né? Ou de qualquer outra virtude que eu quero aparentar ao invés de ser, né?
Para que a identificação do indivíduo com a sua busca de serviço seja legítima, há uma perfeita união com o self, de tal forma que não haverá diferença entre dar e receber, amar e ser amado, viver e morrer. Na verdade, a gente não usa mais essas questões que fazem parte da vida, dar ou receber, amar ou ser amado, né? Ter projeção ou não na vida social, isso tudo vai deixando de ter importância. Porque a grande importância passa a ser o bem-estar e a harmonia que eu vivo comigo. Porque eu estou bem comigo. Se eu estou aqui, eu estou no plano espiritual, tanto faz. O que importa é que eu esteja bem comigo. Se eu estou com alguém ou estou sozinho, não tem importância também. Eu estou comigo, eu estou bem comigo. Se vier aparecer alguém com quem eu me afinize, ótimo. Se não vier também, tudo bem também. Se eu estiver com dinheiro ou sem dinheiro, também eu estou bem. Né? É lógico que isso não é tão simples assim. É difícil para nós, justamente porque nós nos apegamos às coisas. Porque nós temos aquele medo, porque nós somos inseguros. Então isso tudo fala muito alto dentro de nós. Né? Mas é o que nós devemos fazer, né, com o tempo. Na busca, nós já estamos acabando, pessoal. Na busca da felicidade, são inevitáveis os estágios de sofrimento e de prazer. Vamos passar por momentos de prazer? Vamos. Momentos de sofrimento? Vamos também. Os dois fazem parte da nossa vida. Podemos passar por momentos de desprazer e estarmos caminhando a passos seguros para a felicidade. Por quê? Porque o desprazer que eu passo, ele está me fazendo amadurecer. E o amadurecimento vai me ajudar a ser feliz. A encontrar a felicidade onde ela está legitimamente. Né? Aí tem uma coisa muito interessante que ela fala. O lamentável é o tormentoso sentimento de culpa que nega o direito de fruir da felicidade, ou mesmo o prazer, sem o estigma do sofrimento. Olha que interessante. Então a gente começa a descobrir o self, começa a relativizar o ego, a importância das coisas, que o ego dá muita importância, a gente começa a relativizar. Só que ela fala, só que nesse caminho, o lamentável que acontece é isso. Palavras dela. Né? É a culpa que nega ao indivíduo o direito de fruir da felicidade. Porque às vezes a gente começa a buscar o espírito e aí a gente começa a achar que não tem mais o direito de ser feliz na matéria. Que não tem o direito mais de fruir do prazer na matéria. Pessoal, esse raciocínio é da época medieval. Quando o prazer era amaldiçoado, o corpo a gente era fruto do pecado, né? O sexo era uma coisa abominável, a matéria era do demônio, né? Quem busca o espírito é só o espírito, né? O dinheiro você dá para mim que eu cuido. Não é assim, né? O dinheiro você dá para a gente que a gente cuida, aí você vai para o céu, vai feliz para o céu, né? A gente já viu que isso não funciona, né? Não é bem assim, né? Mas então a gente começa a negar o direito a nós de fruirmos o prazer, sem o estigma do sofrimento. Então vem aquele pensamento assim, não posso sorrir muito, senão amanhã eu vou chorar. Não é? Não pode dar muita risada, se está dando muita risada, amanhã você vai chorar. Não é? Eu estou até assustado, porque está dando tanta coisa certa que eu acho que vai vir uma tragédia amanhã. Vai vir uma tragédia, né? Então a gente não consegue desvincular uma coisa boa de algo ruim que vem depois. Porque na nossa mente uma coisa ficou associada à outra. Eu não consigo entender amor sem dor, prazer sem sofrimento. Eu não consigo separar uma coisa da outra. E na verdade é algo que a gente precisa acostumar a separar. A dor que a gente vive vai existir? Vai. Porque é fator de crescimento também, né? Mas a gente se entregar também às possibilidades da alegria, do prazer, da descontração, se permitir ser feliz é fundamental, pessoal. É fundamental, né? Então vamos ver aqui a continuidade, né? Aí ela fala assim, né? Necessária terapia libertadora. Como é que a gente faz para separar, então,
prazer da dor, e a gente se permitir viver momentos de prazer, prazer saudável, prazer lícito, né? Que não deixa o vazio depois, mas deixa uma agradável sensação de bem-estar, né? A necessária terapia libertadora, procurando as causas do conflito. Por que a gente desenvolveu esse conflito? Experiências da infância, educação coercitiva, meio asfixiante, família dominadora, família muito controladora, pai e mãe agressivos, né? Que castravam a possibilidade de prazer do filho, dos filhos, castravam a alegria. O filho não podia sorrir, não podia se descontrair, que isso era mal visto. O filho, a filha, né? Não podia se alegrar. Porque eu estou mal-humorado, eu quero que todo mundo fique mal-humorado. Por que você está rindo aí? Está rindo do quê? Né? Bom dia por quê? Bom dia por quê? Né? Então, às vezes a gente tem que tomar um cuidado, às vezes a gente chega em casa cansado, mal-humorado. A Joana Jones fala que isso, se a gente não tomar cuidado, isso causa prejuízos, danos profundos nos filhos. Porque eles recebem isso, essa carga que a gente traz, eles acham que é com eles o negócio, que é culpa deles, que eles fizeram alguma coisa errada. Não é, filho? Mais ou menos assim, né? A gente tem que falar a verdade até contra a gente mesmo, né? Tem aqui a testemunha ocular. Aliás, tem duas aqui. Né? Deixa eu ficar quieto, andar na linha aqui. Né? É melhor mudar de assunto, né? Então, de onde que vem esse conflito? Né? Ou das encarnações passadas. O que pode ter ocorrido na encarnação passada, nas encarnações passadas? O uso incorreto do livre-arbítrio. Eu usei mal, fiz escolhas ruins, tive uma conduta irregular, exagerei nas paixões, né? Cultivei uma série de coisas problemáticas. E hoje isso vem como um fator inibidor do prazer, inibidor da minha felicidade, da minha alegria, porque eu sinto que eu não mereço ser feliz. Algo me diz na minha consciência, eu fiz alguma coisa para alguém, eu prejudiquei alguém, e eu sinto que eu não mereço ser feliz. Mas a gente tem que superar isso. A gente tem que superar através de terapias específicas, né? Tá? Quase acabando, um minutinho só. Rapidinho. Tal inibição, associada ao sentimento de culpa, castiga o ser, impedindo-o de fruir momentos de recreação, de ócio. Aí o ócio que vocês queriam aí, ó. De ócio. O que é o ócio? O ócio é não fazer nada. Tem um momento de não fazer nada. Aí a gente vai no livro lá, Espírito tal, fala, não se permita 1 segundo de 1 minuto vazio, com a cabeça vazia, não sei o quê. Aí a pessoa não consegue nem meditar. Porque você fala para esvaziar a cabeça, o cara já lembra da mensagem do Espírito. Não permita 1 minuto de pensamento vazio. Né? Então não está errado o que o Espírito falou, só que a gente tem que contextualizar o negócio, né, pessoal? A gente tem que contextualizar. Meditar é uma terapia excelente, tá? Então, quando a pessoa vai viver esses momentos, né, ela vive tormentos, quando não se encontra produzindo algo concreto. Então, se a pessoa tem que estar fazendo, tem que estar mexendo, você não pode parar, porque senão... A cabeça vazia, a oficina do diabo, né? Assim que fala. Então tem que estar produzindo algo concreto. Se não está fazendo algo concreto, não está bem. Não tem isso, pessoal? Estou mentindo? Agora, olha a gente no meio espírita, como que isso foi se introduzindo no nosso pensamento, na nossa conduta. Né? E olha o que ela diz, ó. E não tem nada de errado no que a gente tem feito de bom. Mas para tudo a gente tem que equilibrar. Por quê? O que se lhe torna uma necessidade compulsiva. Por quê? Porque a gente começa, todo exagero é uma fuga. E a gente começa a fazer as coisas compulsivamente, para quê? Para fugir de nós mesmos. Então a gente passa a se distrair de nós mesmos,
fugir de nós mesmos, fazendo, que não acaba nunca. Está lá de madrugada e está fazendo, limpando a casa. Pô, né? E não acaba nunca. Está varrendo, nessa época que cai flor e folha o dia inteiro, a mulher fica varrendo a frente da casa o dia inteiro. E não acaba as benditas das flores e das folhinhas. E quer saber, fica até mais bonito com as florzinhas caídas no chão, não fica? Fica bonito, tudo amarelinho, tudo roxinho lá. E a mulher lá, meu Deus, às vezes eu estou andando na rua assim de carro, eu vejo a mulher lá, com a vassoura lá, reclamando das florzinhas. Exatamente, né? Então, para quê? Né? A gente precisa relaxar um pouco mais, curtir um pouco mais, aproveitar um pouco mais da vida. Fica gastando tanta energia, criando tensão, e podia usufruir mais da vida, né? Aproveitando aqui nem a história da Marta e da Maria, né? A Marta que chegou Jesus lá com os discípulos na casa do Lázaro, e tinha o Lázaro, a Marta e a Maria, que eram 3 irmãos, né? E a Maria, uma alma sensível, doce, e a Marta um pouco mais sistemática, um pouco mais preocupada com as coisas e tal. E aí Jesus chegou com aquele monte de gente. Jesus chegou com aquele monte de gente para comer na casa do Lázaro, né? A Marta já foi para a cozinha, preparar os pastelzinhos e tal, né? E aí foi preparar comida lá. E ela achou ruim, por quê? Porque a Maria ficou conversando com Jesus. A Maria, vendo Jesus, imagina, você está com Jesus ali, você vai para a cozinha, né? Mas não é? Você está com Jesus ali. O homem, a única vez que ele veio do plano espiritual para cá, né? Vai ficar 3 anos só e você vai para a cozinha. Aí ela foi reclamar, Senhor, pede para a Maria me ajudar lá. Que eu estou lá preparando os pastelzinhos lá. Né? Tô brincando, não tinha pastelzinho não. Mas aí Jesus, o que ele fala? Marta, Marta. Né? O que mais que ele falou? Só lembro disso. Por quê? Né? Por que te inquietas tanto? Né? Falou uma coisa assim, por que você está tão inquieta? Né? Pois eu digo que a Maria escolheu a melhor parte. E não será retirado dela. Né? Então, isso a gente fica em torno das convenções, em torno das formalidades, das regras, das etiquetas. Muitas vezes a gente perde a oportunidade de ser feliz. Né? Perde a oportunidade de aproveitar ali um banquete com Jesus, um banquete de luz, na verdade. Né? E isso está num livro muito bonito, no livro A Convite do Pai, Oi? Não, A Convite do Pai é da... Essa é da Oneida Terra? Da Oneida Terra. Espírito Virgínia. Muito bom livro, viu, pessoal? Eu gosto muito desse. É um livro de muita sensibilidade, A Convite do Pai. E tem um capítulo lá que é só sobre isso, a Marta e a Maria, né? Muito bonita, assim, a história toda, né? Mas esse é um convite para a gente, né? Para a gente ser feliz, né? Para a gente aproveitar a existência. Pessoal, já estamos na hora, né? Vamos parando por aqui, né? Então, nós vamos convidar a todos para fazermos a nossa prece final. Convidarmos também os nossos irmãos que estão online, conosco, nos acompanhando, para juntos, irmãos na matéria, irmãos no plano espiritual, possamos elevar o pensamento, possamos nos sintonizar com as expressões superiores da vida, nos nutrirmos dos elementos de vida que nós podemos aurir sempre que nós elevamos a nossa alma. Obrigado, Senhor Jesus, por mais um encontro de amor, de paz, de reflexão, que possamos ter muitos outros proveitosos como este, e que fiquem gravados indelevelmente em nossa alma, servindo-nos de estímulo para o dia a dia da nossa existência. Possamos lembrar do Teu exemplo de luz, sem ansiedades, sem inquietudes, sem apegos, sem sofrimentos vãos, mas mantendo-te ligado ao Pai,
mantendo-te sintonizado ao amor e a todos os seres humanos que o rodeavam. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que a luz do teu amor nos envolva e proteja, agora e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, finalizamos por hoje. Obrigado de novo pela presença, tá? E no próximo mês, né? Deixa eu ver aqui, em outubro, dia 25 de outubro, então, nós faremos o próximo encontro, tá bom? Então, bom mês para todos. Um grande abraço, tá? Pessoal online também, um abraço, obrigado pela presença, tá? Fiquem com Deus todos.